Ok. Gravação iniciada. Assim, depois quem não está aqui vai poder ter acesso e poder, então, ver o que que a gente está discutindo. Bom, na tela compartilhada, espero que vocês estejam vendo. Isso daqui é a tela do jogo, né, que teve na semana passada ou retrasada, nem lembro mais. A gente fez aquele beta onde a ideia principal era validar a plataforma e, obviamente, eu tentei criar aí algumas questões com um nível um pouco mais de desafio, pelo menos para deixar a coisa um pouco mais divertida para o pessoal que estava aí se dispôs a participar. Então, a ideia dessa sessão de hoje é passar por essas questões, mostrar para vocês, né, como que a plataforma também se comporta e resolver essas questões para vocês pelo menos terem aí alguma ideia de se vocês estivessem participando de um jogo real, como que seria. Só para vocês saberem, a ideia é ter o jogo final, a versão oficial, né, vai sair agora em agosto. Eu empurrei para o final de agosto, dia 30 de agosto, porque tem a questão de patrocínio aí que está meio enrolada. Tem uma empresa já que eu estou negociando com ela. O valor do patrocínio é muito baixo e a ideia é mais ter um valor bem assim básico de patrocínio para poder premiar os primeiros colocados nessa sessão que vai ter agora em agosto. Sem prêmio, a coisa perde um pouco a graça. Então, a ideia do patrocínio é basicamente essa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que que tem aqui em termos de tipos de questões, as questões em si, para a gente correr atrás e tentar resolver, e como que as coisas estão linkadas uma nas outras, né? Então, por exemplo, às vezes vocês vão ver tem uma questão que ela pede uma resposta que está em uma outra questão, e aí você tem que correr então para esse outro lugar, tentar encontrar a resposta, para depois voltar e só então conseguir então avançar no jogo. A ideia é exatamente criar esse ambiente competitivo onde você não vai estar sozinho, vai ter outras pessoas disputando aí os pontos, então você tem que agir rápido, né? Então não adianta só você responder uma questão e ir tomar um café, porque outra pessoa eventualmente vai conseguir conquistar mais pontos e você acaba sendo penalizado depois por isso, porque quem chega primeiro ganha um volume maior de pontos, né? E quem chega depois, esse número de pontos vai diminuindo gradativamente. Essa é a ideia do jogo. Essa plataforma, só para vocês saberem, é baseada em cima do framework do Facebook, né? O Facebook ele fez o open source dessa plataforma em 2016 e, infelizmente, eles acabaram abandonando. Então, ficou disponível no GitHub. Em 2017 foi abandonado. Abandonado significa foi arquivado, né, no GitHub. O que significa que não houve mais desenvolvimento em cima. Então, existem algumas frentes de trabalho, o pessoal que vai desenvolvendo em paralelo. Teve os forks, né, desse projeto, mas todos muito bugados, com muitos problemas, muito difícil fazer a plataforma rodar redonda sem grandes problemas, apenas buscando o que está no GitHub. Então exige aí alguma paciência, né, um nível de paciência e alguma customização no código para fazer a coisa rodar do jeito que vocês eventualmente gostariam. Mas é o Facebook aqui que está sendo usado com algumas customizações, tá? Então, o jogo, quando começa, né, você tem então o game board, que seria o mapa mundi, como vocês estão vendo aí. No jogo final, em agosto, vão ter muito mais países, né? Hoje aqui a gente tem um total de 18 países no jogo, cada país contendo um desafio diferente. Então, pegando um qualquer aqui, né? Então, você acabou de entrar no jogo e você vai, então, buscar um dos países. Vamos supor, começa aqui pela Mongólia, né? Então, vocês veem que quando vocês dão um mouse over em cima do país, ele mostra para vocês o tipo de questão que é. Então, essa é uma questão do tipo quiz, né? Se vocês olharem ali embaixo. Ela te dá quantos pontos essa questão vale e ele te passa na descrição a ideia por trás, né? Ou seja, qual o tema, né, dessa questão em particular. Então, essa questão é uma questão mais focada em automação e é uma questão do tipo quiz. Quiz significa, deixa eu clicar aqui, você tem uma pergunta e essa pergunta ela tem apenas uma resposta e essa resposta tem que ser digitada no teclado, não é uma questão de múltipla escolha. Então, o nível de dificuldade é um pouco maior porque você tem de fato que saber o que digitar aqui embaixo, né? Quando é múltipla escolha, você pelo menos tem as opções ali. Então, essa é uma questão de automação, referente à automação. Então, vocês têm que ter alguma base de automação, ou pelo menos ir buscar no Google. Óbvio que isso é liberado durante o jogo. Então, se vocês quiserem usar Google ou o que quer que seja para tentar ir buscar a resposta dessa questão, vocês obviamente podem, não tem problema nenhum.
A diferença é que vão ter pessoas que vão estar mais preparadas e já vão saber isso na ponta da língua, então vai lá e digita e ganha os pontos. E vão ter pessoas que eventualmente vão ter que fazer uma pesquisa e buscar esse tipo de informação. Então, olhando esse arquivo, né, você tem a saída que começa aqui e vai descendo. E dando um scroll down aqui, você tem, então, todo o conteúdo, que não é muito extenso. Algum de vocês que está aí saberia me dizer, então, qual que seria o nome desse tipo de arquivo em apenas 2 palavras? Se vocês tivessem que usar 2 palavras para nomear esse tipo de arquivo. É um arquivo que tem referência à automação, obviamente, né? Então, qual seria o nome desse arquivo? Algum de vocês saberia, arriscaria, não? Esse tipo de questão não é case sensitive, né? Então não interessa se você vai digitar em maiúsculo, minúsculo, o sistema não faz nenhuma diferença, tá? Então, a automação aqui pega um pouquinho, lembrem-se que no CCNA e CCNP e assim por diante, né? Obviamente, hoje em dia tem uma cobrança, né? Pouca ainda, eu diria que é bem baixa, mas já tem alguma cobrança em cima de automação. Vocês não têm que saber, por exemplo, criar um arquivo desses, mas é importante saber quais são as ferramentas de automação que suportam, né, obviamente, a configuração de elementos Cisco. Então, tem que ter alguma noção de automação, porque, se não me engano, acho que cerca de 15% do CCNA hoje tem questões desse tipo, né? Então, tem que saber para entender, então, para conseguir levar os pontos no exame e na competição também. Aqui nessa particular, a gente está falando de Ansible, né? Então, seria o playbook do Ansible, e aí a resposta seria, então, Ansible Playbook. Então, você basicamente digita, né, a resposta, envia, ele te confirma se a resposta está certa ou não, e ele marca aqui para você, então, que essa base agora, esse país, ele foi conquistado, e ele vai mostrando aqui, né, na lista quem que conquistou esse país, quando que foi conquistado a última vez e por quem. Aqui, no caso, como o jogo não está rodando, ele não está mostrando, né, de fato, quem que capturou esse país. Pelo menos acho que é por isso que ele não está mostrando aqui, mas enfim, no jogo de verdade ele mostraria, né, aqui o nome do jogador, né, que capturou esse país aqui. Vamos para outra questão, então, pegar aqui, essa Alemanha é uma base, tem 3 bases, né, que seria a Alemanha, o Brasil e a Índia. Bases a gente vai deixar para o final, porque envolve aí o acesso a elementos de rede, fazer algumas configurações para que a conquista da base de fato aconteça. Então a gente deixa isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então vamos só continuar aqui. Vamos pegar aqui Malásia. Malásia também é automação, tá vendo? Então clicando em Malásia aqui, a gente tem então vale 50 pontos. E aqui também, se vocês tiverem alguma noção, né, não é uma pergunta muito difícil, mas a questão em si é qual ferramenta de automação não requer instalação de agentes no cliente para funcionar. Se vocês souberem um pouquinho de ferramentas de automação, vocês sabem que existe o Ansible, né, que foi discutido na questão anterior. Vocês têm a Puppet, por exemplo, tem o Chef também, que é outro. São ferramentas de automação e a maioria delas exige a instalação de um cliente, né, no lado do elemento que vai ser configurado. Então, primeiro precisa ser feita a instalação do agente para que, então, a ferramenta de automação consiga ter o acesso, né, conversar com esse agente e, então, fazer a configuração dos elementos. O Ansible, ele não precisa de um agente, ele faz toda a configuração por intermédio do SSH. Então, ele faz uma conexão SSH com o destino e desova a configuração nele. Então, não é necessário nenhum agente rodando no lado do cliente, né? Então, Ansible aí seria a resposta. Então, novamente, ele te dá o verde, falando que você está correto, e marca aqui, então, novamente no jogo, né, apareceria aqui que o admin capturou, então, essa base. Acho que o game clock aqui, vocês veem que está parado, né? Ele não está rodando. Eu posso tentar fazer uma coisa aqui, deixa eu ir dar um início aqui no jogo, para ver se a gente, então, consegue ter alguma noção de... Vamos ver. Deixa eu só voltar para aquelas 2 questões, que agora ele zera, né? Só para ver se ele está computando aqui. Então, aqui seria o Ansible Playbook.
ver se faz alguma diferença. Não, ele não está marcando aqui. Esse problema aconteceu antes já e eu não sei direito ainda o motivo disso. Durante o jogo não aconteceu, mas aparentemente agora está acontecendo. Então ele não está marcando aqui quem que capturou, né? Quem que fez a captura. Não é uma pena, mas enfim, o objetivo desse papo de hoje não é o jogo em si, mas as questões, né? Ansible. Esse daqui foram os dois, então, que a gente já discutiu. Vamos partir agora para a Austrália aqui. A Austrália é uma questão do tipo flag, né? Flag são questões que normalmente usam dados externos para amparar a pergunta, né? Então, tem uma pergunta e ela se baseia em algum arquivo ou site ou qualquer outro tipo de informação externa. Você tem que fazer alguma pesquisa em cima desse elemento para tentar, então, descobrir a resposta. Aqui, no caso, é uma captura TCP-dump que está aqui embaixo, tá vendo? Um TXT. E aí ele coloca, né? Então, qual que é o desafio em si? Então, aqui basicamente ele está falando para você olhar o TCP-dump que está em anexo aqui e procurar qual que é a porta TCP usada pelo cliente durante a requisição HTTP. Não é uma questão difícil. Se você conhece um básico, bem básico mesmo do TCP-dump, você com certeza conseguiria a resposta. Então, clicando aqui, ele baixa. Eu vou então salvar o arquivo. Deixa eu só vir aqui e abrir o arquivo, então, meus downloads. Deixa eu só achar meus downloads aqui. Pronto. Vou abrir com o Notepad. Pronto. Então, esse seria o TCP-dump. Então, vocês veem que é um extrato, né, de captura. E a questão é qual que é a porta TCP do cliente durante a requisição HTTP. Aqui vocês vão ver que tem uma série, né, de interações. Vocês têm aqui o endereço de cliente com porta, o endereço de destino, né, com a porta. Então, origem e destino. Aqui está indo para um servidor HTTP e aqui é um cliente qualquer. A questão aqui é qual desses, né, porque as portas mudam se vocês olharem. Tá? Então, aqui, por exemplo, é 868, aqui é 870, aqui é 872, tá vendo? As portas estão mudando, que é normal numa conexão, numa interação com HTTP, uma interação TCP. Agora, vocês teriam, né, então, nessa questão em particular, fazer o scan, baixar o arquivo e tentar identificar onde que a sessão HTTP começa. Seria basicamente nesse timestamp aqui, tá vendo? Então, aqui vocês têm a interação HTTP, onde ele está fazendo requisição, e aqui seria a porta, então, que vocês estariam procurando, que seria essa daqui. Certo? É exatamente esse pedaço aqui que denota, então, a primeira interação HTTP, onde o cliente está mandando GET, né, para o servidor. Então, aqui seria a porta, né, que a gente estaria procurando. 60872. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só reduzir. Então, e ele fala, né, que a resposta tem que ser dada nesse formato aqui, flag. Então, tem que digitar no formato que está aí. As flags, elas são case sensitive, então tem que tomar cuidado para obedecer o padrão que está sendo colocado. Qualquer divergência disso, colocar um A maiúsculo, um F maiúsculo ali, você é penalizado e não pega os pontos da questão. Tá? Então, responde dessa forma, ele valida. Se está verde, quer dizer que a resposta é correta, né? Se for vermelho, a resposta está incorreta. Tá bom? O que mais? Vamos seguindo em frente aqui, vamos ver as outras questões. Vamos pegar... Pronto. Tajiquistão aqui, ACL. E aqui é uma questão que é uma questão já tradicional, apareceu no blog uma série de vezes, né? Então, basicamente a questão é como que você faria, né? Como que você criaria uma lista de acesso num roteador Cisco ou num switch Cisco para permitir apenas endereços IPs ímpares e bloquear o acesso aos endereços IPs pares. Então, qual seria, né, então, o formato dessa lista de acesso baseado nas opções que estão aí? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Eu vou passar para vocês o link, né, onde tem já essa discussão dentro do blog, para vocês terem, porque essa é uma discussão que vale a pena, né, vocês depois darem uma olhada, até para entender melhor as razões por trás disso. Deixa eu passar isso aqui para cá, para ficar com um pouco mais de espaço aqui. Se vocês tiverem
souberem qual que é a resposta e quiserem já digitar no chat enquanto eu faço a pesquisa aqui, fiquem à vontade e a gente vai discutindo em cima disso. Então, procurando aqui. O problema aqui do Webex é que ele polui bastante a tela e eu não consigo. Tá. Eu acho que esse daqui... esse daqui é a resposta, né? Então, bom, não é a resposta. Esse daqui é o link que eu comentei, né? Que discute, então, basicamente essa abordagem. Então, esse post aqui do blog, se vocês entrarem no blog depois, é só procurarem por esse post, né? Wildcards versus máscaras de rede. É só digitarem no search aqui do blog, aqui em cima, tá vendo? Deixa eu passar isso aqui de volta. Então, aqui no search, digitem Wildcards em máscara de rede, quando aparecer o search box aqui, e aí vocês, então, vão cair nesse artigo, né? E esse artigo, ele discute bem a questão dos wildcards presentes em máscara de rede. E se vocês lerem esse artigo inteiro, vocês vão ver a explicação, né, de como que se faria, então, essa criação de uma lista de acesso que bloquearia, por exemplo, todo o endereço IP par ou todo o endereço IP ímpar. E é uma leitura interessante, porque ajuda vocês a entenderem também como que é a arquitetura dos wildcards em listas de acesso, que é bem diferente de máscaras, né, em endereços IPs de rede. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os wildcards em lista de acesso, eles operam de uma forma bastante diferente, né? Pode ter intercalação, por exemplo, como alguma coisa assim, 01, 01, 01, não precisa ser tudo sequencial. Então, é bem diferente, né, a forma de operação de um wildcard comparado com uma máscara de rede. Esse artigo, ele cobre exatamente essas diferenças, né, para mostrar para vocês coisas como essa daqui, que muita gente não acha que é válido, né, um formato, por exemplo, de você criar uma ACL com um wildcard, né, 0255, 0254, isso obviamente não é uma máscara de rede válida. E só para mostrar que o wildcard ele não tem que ter essa relação direta com a máscara de rede, apesar de muita lista de acesso normalmente seguir o padrão da máscara de rede invertida, né, mas pode ser muito mais do que isso. Você consegue ter uma granularidade muito maior se você entender como que os wildcards funcionam e como que você pode fazer a composição disso para então bloquear ou permitir o acesso mais granular de determinados elementos dentro de uma rede, né? Como, por exemplo, endereços IP pares ou apenas endereços IP ímpares e assim por diante, né? Então, esse é uma discussão interessante, né? Uma discussão bem legal para vocês, eventualmente, com mais tempo, correrem atrás e lerem. Hoje a gente não tem tempo e se aprofundar exatamente nesse tipo de discussão. Mas fica a dica para vocês de uma leitura bem legal, que seria esse artigo aqui de 2012, bem antigo, por sinal. Tá bom? Então, a resposta da pergunta aqui em si, voltando. Então, eu quero uma série que bloqueia, né, apenas... não, que permitiria, desculpa, apenas os endereços IP ímpares e bloquearia todos os IPs pares, né? Então, aqui no caso, eu teria que pegar a resposta que permite apenas os endereços IP ímpares. E seria aqui, no caso, a resposta 2 aqui, né? Porque ela tem 1 no final e 254 aqui, então faz a permissão, né, de apenas endereços IP ímpares. Os outros dois são incorretos porque eles permitem pares e não ímpares, né? O 0 ele não tem em cima e o 2 embaixo não tem essa relação com os IPs ímpares. Então, seria a 2. Dá verdinho aqui para mim. Vamos ver mais um aqui. Esse Malásia a gente já fez. Moçambique, né, IPv6. Então, qual comando você deve digitar no modo de configuração de um roteador Cisco para habilitar o roteamento IPv6? Alguém se arrisca, não? Não? Ninguém? Então, esses tipos de comandinhos, né, e etc., por mais que possa parecer alguma coisa improvável, não deixa de ser questão de exame. Tipo de questão que, obviamente, no exame vai aparecer como múltipla escolha, né, com várias opções para vocês escolherem, não vai pedir para você digitar o comando, mas pode sim aparecer uma questão que peça, né, a digitação do comando.
Exame Cisco, como vocês sabem, tem disso, né? Não é só múltipla escolha, mas também, eventualmente, algum tipo de interação, como digitação de comandos, ou mesmo aqueles cenários que vocês conhecem bem, onde você tem que fazer algum tipo até de configuração do roteador, certo? Então, precisa fazer a habilitação. É isso mesmo, Matheus, o comando, né? Então, o Matheus colocou aí, seria o IPv6 unicast routing. Esse deveria ser o comando correto. Ó, deixa eu só ver aqui, escrever o comando sem... Eu não lembro se quando eu criei, né, essa pergunta, eu pedi, na verdade, para colocar o comando no modo de configuração ou não. Mas o comando é esse mesmo, né? Ah, tá, faltou... É isso mesmo. IPv6 unicast. Faltou o tracinho aqui, né? O dash. Unicast routing. Agora é melhor. Sem modo de configuração, sem nada. Bem simples, bem direto. Mas aí, de novo, né? Vale fazer pesquisa no Google, vale fazer tudo. Só tem que lembrar que enquanto você está fazendo pesquisa no Google, eventualmente vai ter um outro jogador que já vai saber a resposta, porque está mais preparado, e vai ganhar mais pontos que você nessa questão, porque ele vai chegar antes. Quem chega antes tem uma bonificação, quem chega depois perde esses bônus, e aí vai ficando um pouco mais para trás. Tá? Vamos ver outra aqui, Nigéria. Nigéria subredes. Então, suponha que uma máscara de rede, /28, seja aplicada em endereço IP classe B. Quantos hosts por subrede essa máscara nos proporciona? Essa é uma questão básica de subredes, clássica, né? E simples, essa é uma questão que vocês teriam que resolver rapidamente. Primeiro vocês têm que resolver, né, e lembrar na cabeça de vocês o que é um /28. Sabendo o que é um /28, fica fácil de responder essa questão, né? Então, /28 é aquela que tem o final 240, certo? Sabendo que o final da máscara é 240, então ficaria 255, 255, 255, 240, isso é /28. E aí a pergunta é, quantos hosts por subrede essa máscara nos proporciona? Então, ele quer saber só o número de hosts que cada uma das subredes vai proporcionar. Então, aqui no caso, como é 240 no final, você tem basicamente 14 hosts por subrede. Né? Isso volta, né, então, para aquela discussão de subredes, etc. Vocês têm que ter aí uma base em cima de subredes para conseguir resolver esse tipo de questão, ou, novamente, né, tentar a sorte aí usando o Google ou algum outro mecanismo de ajuda que vocês possam ter, consultar livros, enfim. Tudo é válido aqui, certo? Então, seria 14 hosts. E aqui, no caso, é só colocar o número mesmo. Então, tem perguntas de subredes, tem, deixa eu ver aqui, vamos pular para um outro aqui, Angola, tem roteamento agora com múltipla escolha, então aparece aqui para a gente. Qual comando apresenta a seguinte saída? Então, aqui é a saída de uma tabela de roteamento, obviamente, né? Existem aqui algumas rotas nessa tabela, e vocês podem perceber que nesse exemplo em particular, apenas rotas OSPF, tem os ozinhos aqui do lado, certo? Então, a dica é essa. Né? Estou vendo, então, apenas saídas OSPF, não estou vendo nada diretamente conectado, não estou vendo nenhuma rota estática, não estou vendo nenhuma rota trazida por outros protocolos. Então, tem que ser um comando específico que me traz esse tipo de saída, não é o comando padrão. Se eu digitar apenas show IP routing, por exemplo, ele vai me trazer vai me trazer a tabela inteira, com redes diretamente conectadas e outros protocolos, eventualmente. Então, não é o show IP route default, é alguma outra coisa. E mesmo as opções que estão aqui, nem aparece o show IP route default, né? Você tem só outras opções. Então, por exemplo, eu tenho show IP OSPF route, show IP route all, show IP route pipe grep 0, grep all, né, na verdade, que seria a letra O aqui, e show IP route OSPF. Né? Então, aqui vocês teriam que saber, na verdade, qual comando, né, que traria essa saída que vocês estão vendo aí na tela. Show IP OSPF route não traz o comando que vocês estão vendo aí. Show IP route all não existe. Show IP route grep O não vai funcionar no Cisco. Show IP route OSPF seria a única opção correta aí nessa questão. Tá? Então, show IP route é o formato do comando padrão Cisco para vocês verem a tabela de roteamento, e ele aceita argumentos como o protocolo que você quer obter as informações, no caso o SPF, ou mesmo qualquer outro tipo de... por exemplo, se você escrever estática, ele vai mostrar apenas as estáticas. Se você colocar directed, ele vai mostrar apenas as diretamente conectadas e assim por diante. Né? Então, aqui no caso seria a show IP route ou SPF.
Esse tipo de questão, só para vocês saberem, no jogo, ela apenas aceita uma tentativa, até onde eu me lembro. Se você errar a tentativa e tentar voltar depois, não vai aceitar. Ele fala que a questão já foi, a tentativa já foi feita, né? E ele não aceita mais tentativa, por quê? Porque é múltipla escolha, você já tem as respostas ali. Ia ficar muito fácil se você pudesse ficar voltando, né? Tenta uma, não deu, tenta outra, depois não deu também, tenta de novo, uma hora você obviamente vai acertar. E não seria justo com os outros. Então ele aceita apenas uma tentativa, tá? Então, show IP route ou SPF seria a resposta correta. Vamos ver aqui, Alemanha base, Reino Unido, vamos deixar para depois, que é um pouco mais interessante. Colômbia, serviços IP, e aí tem DHCP. Então, serviços IP, obviamente, faz parte do exame também, vocês sabem disso, né? Então, por padrão, como funciona a concessão dinâmica de endereço IP para um host feita por um servidor DHCP? Aqui exige que vocês conheçam um pouquinho de como o DHCP funciona. Sem saber, fica difícil responder esse tipo de questão da forma correta, né? Então, de novo, é uma questão de múltipla escolha, o que significa que se você responder errado, você perdeu a questão, não consegue mais ter esses pontos. Você abre mão dos pontos uma vez que você é. Portanto, quando aparece questão do tipo múltipla escolha dentro do jogo, se você não sabe de cara a resposta, eu sugiro que vocês partam para outra para evitar perder esses pontos, chutando, né? Quando chegar na véspera do jogo real, que vai ter os prêmios, etc., eu vou montar um manualzinho de instruções com algumas dicas, exatamente colocando coisas desse tipo, né? Evitem perder pontos se vocês não sabem a questão. Vocês podem ler a questão, podem buscar a resposta para ela e voltar nela depois. Então, façam isso, é melhor. Obviamente, quem chegar depois, nesse meio tempo, vai ganhar os pontos de bônus. Mas, enfim, é melhor perder os pontos do bônus do que perder todos os pontos da questão, tá? Então, aqui no caso, você tem algumas opções, né? Por exemplo, os endereços são alocados após negociação entre o servidor e host para determinar a duração da concessão. Isso não é real, né? O DHCP ele já tem ali a duração da concessão, né, do endereço IP, ele já está configurado no servidor, não é negociado entre cliente e servidor. Então, existe aí já uma pré-definição dentro do servidor que fala, olha, esse lease, né, desse endereço IP, ele vai valer por 24 horas ou uma semana, ou não vai ter, ele nunca vai expirar e assim por diante. Isso é configurado no lado do servidor, portanto, essa primeira não parece ser a correta. Vou ser sincero com vocês, eu não estou com cola aqui, não estou com nada, e olhando aqui as questões, eu tenho também ler e tentar ver qual que é a mais correta, porque quando eu fiz essas questões, faz um tempo já, e eu, de fato, não lembro algumas delas, tá? Então, tenho que ler aqui para saber. Os endereços são atribuídos por um período fixo de tempo. No final do período, uma nova solicitação de endereço deve ser feita e o novo endereço é atribuído ao host. Isso não é necessariamente verdade também no serviço de DHCP. Vocês sabem disso na casa de vocês mesmo, né? O endereço IP que vocês recebem do seu roteador de banda larga, enfim, do que é que vocês estejam usando, provavelmente vocês estão usando o DHCP. E vocês sabem que o endereço IP ele não muda, né? Ele sempre, o roteadorzinho DHCP de vocês, ele tenta sempre enviar o mesmo endereço IP que já foi usado no passado. Ele tenta manter, então, esse lease, né, sempre com o mesmo endereço IP para evitar qualquer tipo de ruptura no processo aí de conexão com as aplicações e assim por diante. Esse é o padrão da maioria dos servidores DHCP. Ele tenta manter sempre, né, o mesmo endereço IP para um determinado host. Obviamente que se não houver mais endereço IP disponível, aí sim ele começa a fazer um rodízio dos endereços. Mas enquanto houver endereços disponíveis, ele tenta manter sempre o mesmo para o mesmo host, para evitar qualquer ruptura no processo, né? Banda larga. Por que que a gente fala que banda larga tem IP dinâmico, né? Quando você está em casa, por exemplo, o seu roteador recebe um endereço IP dinâmico, né? Ou seja, ele muda de tempo em tempo. Por que que ele muda? Por escassez mesmo, né? Falta endereço IP no lado do operador, então existe aí um refresh nesse pool de endereços, tem que ser feito de tempo em tempo, para que, então, a gente consiga realocar os endereços entre todos os clientes, que são milhares, né? Então, existe essa rotatividade de endereço IP sempre ocorrendo do lado da operadora, mas dentro da nossa casa isso não é verdade, não tem, né? A gente tem um universo muito grande de IPs, que são os endereços IP privados, e eu não tenho por que ficar toda hora alterando o endereço IP de máquinas que estão se conectando na minha rede. Então, eu tento sempre manter eles iguais, sempre os mesmos, tá? Isso é controlado pelo servidor DHCP. Terceiro, os endereços são atribuídos permanentemente para que o host use o mesmo endereço o tempo todo. Isso também não é necessariamente verdade. Como expliquei,
o servidor da HCP ele vai tentar sim manter o endereço IP sempre o mesmo, mas não há uma obrigatoriedade, a não ser que você fale, configure o servidor para que ele faça isso. Quando tiver escassez de endereço, ou se o servidor perder, por exemplo, a base de dados que tem o endereço MAC do cliente, ele eventualmente vai sim dar um endereço novo para ele. Então, não existe essa permanentemente, não é uma configuração padrão de servidores de HCP. O servidor tem que ser configurado para que isso aconteça. O quarto aqui, os endereços são concedidos aos hosts. Um host geralmente manterá o mesmo endereço, entrando em contato periodicamente com o servidor de HCP para renovar a concessão. Essa, para mim, parece a mais correta. Então, existe sim, depois do prazo, né, do final do prazo do lease, vamos supor que seja um dia, 24 horas. O servidor de HCP, então, ele vai fazer uma checagem, né, e vai, então, manter, ele renova esse lease no lado dele, ele vai falar, esse MAC address, então, continua com esse endereço IP por mais 24 horas. Ele vai fazendo isso, então, toda vez que o período expira, né? Então, a cada período de tempo que foi determinado, ele, então, vai fazer a realocação, ou seja, ele dá um refresh na tabela dele, mas tenta manter o mesmo endereço IP. Então, normalmente é assim que funciona o servidor da HCP, eu escolheria essa última aqui como a mais correta, né? E no caso é, de fato, a mais correta. Então tem que ter uma noção aí do serviço para conseguir responder isso de forma correta, né? Exige uma leitura, exige uma interpretação para que você de fato consiga ganhar esses pontos aí. Vamos ver o que mais aqui. Alemanha base, Senegal. Essa daqui é bem simples mesmo. Essa daqui, mesmo que vocês não saibam de cabeça, uma simples procura no Google, ela te dá a resposta na hora, né? Então, aqui te dá um padrão I3E e pergunta qual que é a banda, né, definida por esse padrão. Então, esse aqui é o padrão que define 802.3AN, é o padrão que define 10 GB, se não me engano, né? Então, aqui a pegadinha é que você tem 10 gigabits por segundo e 10 gigabytes por segundo, tá vendo? Vocês têm que escolher, obviamente, a mais correta, né? A correta é a 10 gigabits por segundo, não gigabytes por segundo. Seria a primeira, a correta. Novamente, uma pesquisa rápida no Google aí, vocês resolvem isso em questão de 1 minuto, 2 no máximo. Mas o número de pontos da questão também é pequeno. Essa aqui é uma questão de nível 2. Então, aqui você tem a saída de um switch, de uma VLAN, particularmente, né? Então, ele mostra para você aqui a saída do comando show spanning tree VLAN 1. E aí ele pergunta para você, qual que é a pergunta? Está aqui embaixo. Qual das alternativas abaixo reflete a situação apresentada? Então, você tem a saída com uma série de informações, ele te dá a prioridade, ele te dá se o switch é bridge, se não é, ele te dá o protocolo que está sendo usado, né? Ele te dá uma série de informações ali. E a pergunta, então, é qual dessas alternativas listadas aqui embaixo é a correta com base na saída que você está vendo aí na tela. Então, aqui você tem, porta raiz é a Ethernet 00. Se a gente olhar aqui a saída, né, vocês vão ver que esse switch, ele já é o raiz. Então, dentro da topologia STP que foi calculada pelo protocolo, esse switch foi alocado como switch raiz, com base em prioridade, uma série de outros elementos, certo? Se ele é o raiz, significa que todas as portas dele estão em modo forwarding, certo? O que significa que não existe porta raiz dentro do switch raiz, todas as portas são raiz, né? Ou seja, a alternativa A, aí, no caso, não é a correta. A B, vamos deixar a B para depois, vamos para C aqui. O modo spanning tree utilizado é o Rapid PVST Plus. Não é, por quê? Aqui ele te passa o protocolo que está sendo usado. Repare que ele não dá um nome do protocolo, ele te dá o padrão, certo? E ele fala o seguinte, Spanning Tree Enabled Protocol I3E. Se é I3E, não pode ser Cisco. PVST é um protocolo padrão proprietário Cisco, não é I3E. Então não pode ser, certo? Ele marcaria aqui, se fosse o caso, PVST ou uma variante dele. Não é o caso, portanto, não pode ser nenhuma das duas que seguem. Não pode ser PVST Plus e não pode ser PVST, o Rapid PVST Plus ou PVST Plus. Não, nenhum dos dois está correto aqui, porque ele está claramente falando que é I3E. Então, a única que sobra é a do meio aqui, né? E a do meio está correta, porque, apesar de aparecer 32769, e a gente aprendeu, né, que a prioridade padrão Spanning Tree é 32768, não 769. Porém,
esse daqui, ele deixa claro, né, que a prioridade padrão é 32768, mais o 1 aqui, que seria o que a gente chama de SysID Extended, que é normal do switch Cisco, né, ele faz, na verdade, essa adição de valores, dependendo de como que você está usando a topologia e assim por diante. Então, isso é esperado. Mas ele coloca entre parênteses aqui qual que é, de fato, né, a prioridade spanning tree que está sendo utilizada, que no caso é a padrão, que é 32768. Então, a segunda alternativa aí é a correta dentro dessas opções que foram passadas. Essa valia 40 pontos. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui antes de chegar nas bases. Aqui esse Malásia ainda, Arábia Saudita, Alemanha base. Acho que a gente tem um aqui em cima. Nossa, são um país. Svalbard, Yan. Bom, vamos ver. Essa daqui é uma questão que envolve CDP, né? Então, ele te manda, né, uma saída de CDP, né? Basicamente está mostrando aqui, existe uma saída no acesso roteador, tem uma saída na console que fica aparecendo de tempo em tempo. Vocês que já trabalharam bastante com roteadores devem se lembrar desse tipo de coisa, mesmo em laboratório, quando está usando o IVE ou o GNS3, acesso roteador Cisco, de tempo em tempo, quando você conecta esse roteador com outros roteadores ou com switch, você pode receber uma mensagem desse tipo aí. É uma mensagem que irrita, enche a paciência, porque você está no ambiente de laboratório, você não liga para duplex, por exemplo, você não quer ver essa mensagem. Então, qual que é o comando que você usa para desabilitar essa mensagem dentro do seu roteador? Então, essa é a pergunta, bem simples também. O número de pontos aqui é relativamente baixo, porque a questão não é difícil, né? Então, você tem que saber, basicamente, como desabilitar o CDP dentro daquele elemento Cisco. Essa é a pergunta de fato. Então, aqui existem algumas opções que não tem nada a ver, como, por exemplo, Neighbor Info Disable, esse comando não existe, né? Tem que prestar atenção no prompt, né? Então, se você está ou não dentro do modo de configuração, isso é importante. Então, você tem aqui a No CDP Run, que é a alternativa correta, CDP Disable não é, e No Neighbor Log também não é. A única que é correta aqui é No CDP Run. Então, tem que saber isso. E, de novo, no exame, pode acontecer, sim, de cair uma questão onde vai perguntar comandos, às vezes, bem básicos como esse, e vocês têm que saber a resposta. Então, precisa estar preparado para responder esse tipo de questão no exame e não perder os pontos dela. E no jogo, obviamente, esse tipo de questão vai dar os pontos para vocês da questão e, eventualmente, bônus, dependendo de quão cedo você resolveu essa questão. Acho que agora só sobram as bases e as mais interessantes. Então, aqui a gente tem Inglaterra. A Inglaterra, nesse jogo, né, que teve, era a pergunta que abria a VPN, né? Então, ela dava a dica de como que você, o username e o login da VPN para você ter acesso aos roteadores dos cenários mais elaborados, né? Sem resolver essa questão, você não conseguia fechar a VPN e, portanto, você não conseguiria ganhar os pontos das questões mais elaboradas, né? Essa é uma questão, como o Matheus colocou aqui, que ele procurou no Google, né? Mas é uma questão meio que de Google mesmo, não tem como alguém saber isso de cabeça, né? Eu, quando criei essa questão, tentei exatamente pegar uma questão que fosse uma questão onde as pessoas iam buscar essa resposta em algum outro lugar. Não dá para você saber isso de cabeça, a não ser que você seja, de fato, né, um rato aí de pesquisa e etc., que tem todos os RFCs na cabeça. Então, aqui no caso, a pergunta é: o protocolo TCP foi imortalizado em um RFC, né, em setembro de 81. Então, tem a dica aqui do ano, porque existe uma série de RFCs relacionadas ao TCP. E aqui a gente só se interessa com a primeira, não com as variantes que vieram depois. Existe uma série de otimizações, né, que foram acontecendo no decorrer dos anos, que gerou uma série de RFCs que basicamente cobrem ou envolvem o protocolo TCP. Então, o objetivo era achar aquela específica, qual que era a RFC de 81 que trata do TCP. E aqui teria que buscar um no Google mesmo. Vocês teriam que ir no Google, né? Então, TCP, RFC 1981, por exemplo, uma pesquisa desse tipo. Eu sei que vocês não estão vendo aí, mas eu estou colocando na outra tela e a resposta seria RFC 793. Então, procurei no Google, fui lá e coloquei. E a resposta está correta. Ele fala qual que é o formato, né? O formato ele estava colocando que tem que ser respondida no formato RFC seguida do número que vocês encontrarem, certo? Então, a senha, username e senha
da VPN seria RFC 793, tudo minúsculo. Tá? Então, com essa informação agora, de posse dessa informação, você já conseguiria, então, fechar a VPN e ter acesso aos roteadores. E aí vem a pergunta, mas como que eu fecho a VPN? Onde está a informação, né, de como fechar a VPN? Isso vai aparecer nas bases. Quando vocês chegarem nas bases, vai ter as instruções, e aí, sim, na base você vai ter, então, esse tipo de informação. Se vocês chegarem na base antes, a base vai falar para vocês na documentação, olha, você primeiro tem que buscar a senha da VPN que está no país X. Né? Ele vai falar para você onde que está isso. O que mais? Vamos ver aqui. Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita é o país que tinha a informação dos roteadores. Né? Ou seja, uma vez que você está com a VPN fechada, você está na base e você quer fazer o acesso ao roteador, você precisa do login e senha do roteador. A senha dos roteadores era você tinha que resolver o desafio que estava na Arábia Saudita para conseguir essa informação. Então, aqui na Arábia Saudita, né, você tem uma questão de subredes. Então, dada a rede 172.16.00/21, qual seria, sequencialmente falando, nem sei falar isso aqui, do 162º endereço de host. Parece difícil, mas não é, se vocês lembrarem como que é feito, né, o cálculo de subredes. Então, você tem 172.16.00. Se vocês souberem qual que é a próxima subrede na sequência, vocês só tem que basicamente jogar esse número para 255 e depois somar, né, o que está faltando ali. Então, seria 262 menos 255, e aí você saberia que falta apenas 8, né, 7, 8, 7. 6, na verdade, né, que seria o IP que eu estou procurando. Então, seria 172.16.1.6. Esse seria o endereço IP, que é o 262º endereço IP dentro dessa rede, com essa máscara que foi passada. Então, sim, ia levar talvez um pouco mais de tempo para você chegar nessa resposta, isso é esperado, né? Enquanto isso, não é só você, outras pessoas também estão ali, às vezes fazendo cálculo ou tentando buscar essa resposta. E o endereço IP, então, seria a resposta para você ter acesso ao roteador, que seria, então, 172.16.1.6. Então, vocês teriam que guardar essa informação aqui, porque vocês vão precisar dela depois para fazer o acesso aos roteadores. Acho que, aparentemente, é isso. Só faltaram as bases agora. Não sei se ficou faltando alguma coisa aqui que eu esqueci, mas, aparentemente, a gente tem a Alemanha, que é base, Brasil, que é base, Índia, que é base, e o resto foi... o resto é a senha da VPN que a gente já pegou, e a senha dos roteadores também foram pegas. Então, vamos começar pelas bases, pegar Brasil primeiro aqui. Então, aqui tem uma informação básica, né, sobre o objetivo, conquista da base em si. Né? Então, fala, né, qual que é o objetivo, que seria capturar a base. E existe uma aplicação, então, que roda, né, dentro dessa base. Você tem que conseguir ter acesso a essa aplicação, digitar o seu nome ali, e você, então, conquista os pontos dessa base. Uma vez que seu nome está escrito nessa aplicação, nenhuma outra equipe pode escrever o nome ali. Ou seja, fica bloqueado com o seu nome. Essa é a forma como o jogo foi colocado no beta. Talvez na versão final, que vai acontecer em agosto, isso mude, né, de forma que, para dar chance para outras equipes também chegarem até lá e também conseguirem fazer o registro do nome, mas para que isso funcione, eu teria que ficar, então, zerando a configuração dos roteadores de tempo em tempo, e eu já testei isso e funciona. É uma forma de automação, né, a cada, por exemplo, 5, 10 minutos, o sistema automaticamente zera a configuração de todos os roteadores dentro desse problema que está sendo apresentado. O que também, por um lado, é legal, porque aumenta o número de desafios. Você vai ter um tempo finito, né, para resolver esse problema, sendo que se você não fizer isso dentro daquele tempo, você automaticamente vai ser jogado para fora e vai ter que recomeçar do zero. Né? Então, talvez deixe a coisa um pouco mais interessante. Clicando aqui no PDF, você então tem acesso ao documento da base, que aqui no Firefox não está funcionando. Deixa eu abrir ele fora, só para vocês darem uma olhada rapidamente nele. Então, base 1, abrir no Chrome. No Chrome normalmente funciona bem. Então, deixa eu mudar aqui a tela. Esse aqui, então, seria o documento da base. Né?
Aqui vocês têm, então, as instruções de acesso ao VPN, né? Então, o link, né, para fazer o acesso, baixar o client da VPN. Uma vez que você esteja com o client baixado e instalado, vocês, então, têm que fazer a conexão usando o endereço que é colocado aqui. E aí vai ser, obviamente, pedido o login e senha, e isso foi obtido quando vocês estavam ali na Inglaterra ou na Alemanha, não lembro agora, um dos dois, né? Na Inglaterra ou na Arábia Saudita. Mas, enfim, não vem ao caso agora. Aquela RFC era a resposta, né, para fazer o login na VPN. Então, aqui ele dá a dica, né, para quem ainda não chegou e não tem a resposta, ele dá a dica de onde que está essa resposta. Né? Obviamente, a dica não é diretamente apontando para o país, mas fazendo com que a pessoa, então, busque, né, a resposta usando Google ou o que quer que seja. Aí, no caso, seria Inglaterra, né, que tem a resposta aí do acesso à VPN. Descendo aqui embaixo tem a topologia dessa primeira base, uma topologia bem simples, como vocês podem ver, tem apenas um roteador e um switch, e a base em si aparecendo aqui no fundo. Essas bases, elas têm algumas limitações em termos do que você pode ou não fazer nos elementos de rede. Alguns roteadores vão ter acesso full, ou seja, você tem acesso privilegiado, pode fazer o que você bem entender. Outros roteadores têm acesso limitado. Esse daí é um exemplo de uma base que o acesso ao roteador é limitado, apenas alguns comandos podem ser dados no roteador, não todos. Né? Então, você tem que se virar com os comandos que estão à sua disposição ali, você não tem acesso privilegiado total a esse roteador, e você tem, então, que tentar fazer com que a conexão entre o roteador e a base aqui funcione, e aí você tem, então, que fazer acesso ao roteador, examinar a configuração dele, para, então, tentar entender qual que é o problema. Tá? Aqui embaixo ele te dá mais algumas informações, então, o acesso ao roteador via Telnet, né, uma vez que a VPN esteja estabelecida, login, CCNA e senha, aquela que você pegou na Arábia Saudita, que era aquela rede 172.16.1.6, essa seria a senha de acesso. Então, fechando a VPN aqui, deixa eu fechar, e a gente faz isso junto. Então, deixa a VPN fechar, e aí eu vou abrir o put aqui, e a gente vai fazer, então, acesso àquele roteador. Tá, a VPN foi fechado. E eu vou aqui agora colocar o endereço IP do roteador, que seria 55.2.253, na porta 23, que é Telnet. Eu sei que vocês não estão vendo eu digitando aí, mas é que minha tela nesse ponto não está compartilhada. Assim que abrir a conexão, eu compartilho a tela com vocês. Espera aí que não abriu aqui. Deixa eu tentar de novo. 5.5.5.253, Telnet. Pronto, melhor. Então, eu estou com a VPN fechada, ele pede, então, acesso ao roteador, o acesso vai ser CCNA, como está no documento ali embaixo, e a senha vai ser aquela rede que a gente descobriu no 72.16.1.6. Percebam que ele dá o acesso como se fosse modo privilegiado, mas se eu tentar config-t, por exemplo, aliás, show run, né, então se eu der um show running aqui, ele não deixa. Né? Então, tem algumas limitações de comandos que eu posso dar. O config-t, como vocês viram, ele é suportado, mas eu não posso, por exemplo, fazer tudo no config-t, apenas algumas configurações. O objetivo, novamente, é que a conexão, né, que entre eu e a base seja estabelecida. Então, se eu abrir aqui, eu estou usando Windows, né, mas só para... Se eu abrir aqui, eu estou com a VPN fechada, né? Se eu tentar pingar a base, o endereço da base, ela está ali no problema em si, quer ver? Aliás, acho que deve estar no PDF também. Deixa eu ver aqui. Por algum motivo, não coloquei o endereço da base. Está aqui, ó, 5532. Né? Esse é o endereço, não está na topologia, mas está aqui embaixo. Esse é o endereço IP da base. Então, eu deveria ter acesso. Se eu tiver acesso a esse IP, eu sei que, então, eu estou com acesso à base. Então, o que eu faço? Deixo o ping rodando. Né? Posso colocar, por exemplo, numa outra tela. Aqui, no caso, eu vou deixar aqui nessa tela mesmo. Vou ali para o roteador e tento, então, fazer as configurações aqui no roteador de modo que eu consiga ver esse ping aí do lado funcionar. Está faltando alguma coisa aí. Então, o que eu vou fazer? Vou dar primeiro um show interface summary para ver o status, né, das interfaces daquele roteador. E aí, de cara, né, dá para perceber que tem coisas faltando ali. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais essa tela. Mas percebam que a única interface que está up é a 00. E se vocês olharem a topologia aqui, a 02 é a que faz a conexão com o switch, tá vendo?
Então eu preciso, obviamente, ativar a 02. Mas eu não sei se é só isso. Pode ser que a 02 esteja faltando configuração também. Então tem que dar uma olhada na 02. Só que vocês não têm o show running aqui para olhar. Então o que eu tenho? Vamos ver. Show int e0/2 talvez tenha. Então o endereço IP já está configurado. Nem isso eu tenho que fazer, tá vendo? Então, será que só colocar a interface no shut já é o suficiente? Vamos ver. Conft int e0/2 e no shut. Como você tem acesso limitado a esse roteador, você não consegue nem ver a configuração que está nele, né? Obviamente, não era a minha intenção fazer um desafio impossível, né? Onde vocês, sem ter acesso às configurações, não tivessem que ficar tentando adivinhar, por exemplo, o que está lá dentro. Então, esse primeiro desafio, essa primeira base, era realmente bem simples, bastando vocês examinarem, né, que a interface, por exemplo, estava em shut, e seria o suficiente, então, para, assim que vocês dessem o no shut, para que vocês tivessem acesso à base, tá vendo? E uma vez que vocês tenham acesso à base, bastava, então, vir aqui e colocar aquele endereço da base no browser de vocês, e vocês teriam, então, a aplicação aparecendo, tá? O nome, então, do seu nickname ou o nome da sua equipe, e ele, então, gera essa coisa. Se você chegou depois, só para vocês saberem, vamos supor, você fez toda a configuração, fez todo o trabalho duro, deixou lá, e uma equipe chegou logo depois de você. O que acontece com essa equipe que não teve que fazer nenhum trabalho? Se você escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, qualquer nome de equipe que vocês queiram, ele fala que essa base já foi capturada, ele não grava essa informação, entendeu? Então, apenas a primeira equipe ganha os pontos. Qualquer um que chegar depois não tem como ganhar esses pontos. Ou seja, o competidor não tem que, por exemplo, desfazer a configuração, não tem que se preocupar com isso, certo? Essa era a ideia. Novamente, isso pode mudar na competição final, tá? Matheus, é o IVE basicamente que está sendo usado aqui, né? Isso tudo foi feito em cima do IVE, né? Então, só para mostrar aqui para vocês rapidamente a topologia do IVE, eu estava com ela aberta, acho que eu fechei. Eu já mostro para vocês, tá bom? Vamos só seguir em frente aqui. Se eu voltar ali no board do jogo, que aqui agora ficou pequeno. Pronto. No board do jogo, né, quando você ganha uma base, a base ela tem que ser, ela em tese, né, apareceria aqui como tomada e apareceria então o nome da equipe que tomou essa base. Uma vez que você coloca seu nome ali no servidor, o sistema captura essa informação, ela te dá os pontos relacionados à base, nesse caso 150, e ele então coloca você como quem conquistou essa base e ninguém mais pode conquistar essa base. Essa base é sua e ninguém mais pode tomar esses pontos de você. Tá? Vai ter algumas variantes disso na competição final, né? Por exemplo, a minha ideia é que quem conquiste as bases antes também tem algum tipo de bonificação, e não só isso, mas essa bonificação ela vai sendo somada ao seu ponto de tempo em tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloco uma bonificação de 1 ponto, só que esse ponto vai ser somado aos seus pontos a cada 1 minuto. Né? Então, cada minuto que passa, você ganha 1 ponto adicional por ter conquistado aquela base antes do final do jogo. Então, quanto antes você conquistar as bases, mais pontos vão ser somados no decorrer do jogo, porque você vai ter um número maior de minutos até o fim do clock. Né? Então, eu vou fazer algumas alterações aí para deixar a coisa um pouco mais interessante e forçar as pessoas a focarem um pouco mais nas bases. Só que para conquistar as bases, vocês vão ter que correr um pouco aí nesse tipo mapa da mina para tentar descobrir senhas e outras configurações. Então deixa a coisa um pouco mais dinâmica, certo? Então essa era a primeira base, era mais fácil. A segunda base era a Índia. Então é um conceito parecido, né? Você também baixa o PDF, se vocês olharem, deixa eu abrir ele aqui para vocês, só para mostrar a topologia. Base 2. Então, essa seria a base 2. A primeira parte aqui é exatamente igual, não? Essa base apenas pode ser capturada após o problema com a base 1 ter sido resolvido, né? Mesmo que a base 1 já tenha sido capturada, você ainda pode acessar os elementos de rede para então partir para a conquista da base 2. Tem um problema, né, nesse tipo de desafio, numa competição de verdade, que é se alguém, por exemplo, causa um problema intencional, deixa eu mostrar a topologia aqui.
Esse aqui é o router 2, na verdade, né? Então, depende, né, da base 1, que seria o Brasil, para você conseguir chegar nesse router 2 que está aqui. Eles estão interligados, na verdade, né? Tem router 1, switch, router 2, certo? Se alguém que conquistou o Brasil voltar naquele roteador e derrubar a conexão, por exemplo, não vai dar certo para você chegar no router 2 aqui. Ou seja, você tem que voltar para o Brasil, reabilitar aquela interface para então ter acesso ao router 2. O problema é que se no meio tempo, quando você estiver fazendo as configurações do 2, alguém for para o 1 e derrubar a conexão do 1 de novo, você perde a conexão com o 2. Então, na competição final, talvez eu altere um pouco esse tipo de encadeamento, né, para deixar um pouco mais independente as coisas, evitar que outras equipes possam prejudicar a outra, se bem que, por um lado, também deixa a coisa um pouco mais interessante, eu acho. Né? Normalmente, os Capture the Flag de cybersecurity, eles têm exatamente esse componente, onde uma equipe tem uma estratégia e ela, então, acaba prejudicando outras equipes, né? Fazendo algumas armações ali no meio do caminho. Então, talvez, não sei, vamos ver como que vai ficar isso daí depois. Mas até que no nosso beta, isso funcionou relativamente bem. Né? Então, todas as bases foram capturadas, o que é um bom sinal. Então, aqui no caso, né, você tem que acessar esse segundo roteador aqui. Então, partindo do pressuposto que Brasil foi conquistado, você, em tese, teria acesso a essa outra aqui, que seria 5533. Vamos só dar um ping aqui para ver se, de fato, isso está acontecendo. Não está, então eu teria que preparar esse caminho. Né? Então, começando, por exemplo, pela interface. Aqui, no caso, o que vocês poderiam fazer. Então, esse aqui é o roteador 1, né, onde eu dei um no shut na interface ali. Eu posso usar o CDP, por exemplo, eu acho que eu deixei habilitado aqui. Deixei, tá vendo? Só que o CDP aqui só está me mostrando o switch porque ele só mostra os diretamente conectados. Então, não me traz nenhuma informação útil aqui. Mas eu posso fazer o acesso, né, para o segundo roteador direto desse primeiro aqui. Então, eu posso dar um telnet para esse IP direto do roteador 1. Né? Então, eu teria que voltar para o Brasil. De lá eu poderia, então, fazer o acesso ao roteador 2, tá vendo? E aí o login e senha são sempre os mesmos, né? CCNA e a 172.16.6. E aí eu teria, então, acesso. Esse aqui é o 172.16.6. Não, acho que a senha aqui tá diferente. Deixa eu só ver aqui. Deveria ser a mesma senha, mas aparentemente eu não zerei essa configuração aqui. A CCNA aqui no caso, mas não vem ao caso, que é só para mostrar como que você faria o acesso do roteador 2, né? Não dá para fazer o acesso direto, porque de fato está faltando alguma rota no roteador 2 que não deixa direto da VPN eu ter acesso a ele. Então tem que arrumar essa configuração. Tem que fazer uma série de configurações aqui nesse roteador. Esse roteador ele te dá acesso completo. Eu consigo dar um show running aqui, ver tudo que tem nele, que não é basicamente nada. Você tem o username, você tem o telnet habilitado, um endereço IP que está configurado na E01 e mais nada. Né? Então, você precisa fazer a configuração desse cara praticamente inteiro para que, então, ele consiga operar e você ter acesso a ele. Então, deixando o ping rodando aqui, pelo tempo, tá, pessoal, de hoje, eu vou resolver só mais essa base aqui. Eu não vou para a terceira, porque a terceira base ela é mais longa, leva mais tempo, e o tempo hoje está um pouco curto. Né? Então, vamos resolver essa daqui, só para vocês verem, né, como que o desafio de fato é colocado e como que vocês eventualmente lidariam com isso dentro de uma competição como essa ou mesmo no exame, né, para ajudar vocês a raciocinar um pouco, entender o que pode estar faltando ali para eu conseguir fazer isso daí funcionar. Então, meu ping vai ficar rodando aqui, eu vou deixar ele então com -T. Quando eu tiver acesso, né, nessa interface, na verdade eu poderia dar um ping direto na base, aqui, que seria talvez mais indicado. Né? Qual que é o endereço da base? Aqui nesse caso, vocês poderiam então... Cadê a base aqui? O endereço da base está aqui, né, ele mostra sempre dentro de uma base, né, ele te mostra qual que é o endereço dela. Essa porta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é a porta que o sistema usa, né, para comunicar, por exemplo, que alguém escreveu o nome dele naquele formulário. Ele usa, na verdade, essa porta para buscar aquela informação.
mas o endereço IP da base está aqui e deve estar lá no PDF também, né? Então, esse é o endereço que eu teria que ficar pingando e ver se eu consigo a resposta. Então, é mais indicado que eu pingue a base direto em vez de pingar alguma coisa que está no meio do caminho, mas, obviamente, você pode resolver esse problema por partes também. Então, primeiro pinga o roteador, pingando o roteador, você sabe que pelo menos você está no caminho, né? E aí sim você vai arrumando o resto e vai configurando. Só se lembre que nesse meio tempo vão ter outras pessoas também acessando o mesmo roteador, né? E fazendo o mesmo tipo de configuração. Ou seja, esse roteador ele é compartilhado, não é só seu, e você tem então que correr contra o tempo aí, porque tem outras equipes que estão também aí dentro do mesmo elemento, às vezes até atrapalhando você, porque está fazendo uma configuração errada, você estava no caminho certo, alguém foi lá e digitou um outro comando que tirou aquilo que você tinha, e isso também faz parte do desafio. Você tem que ser rápido para conseguir então resolver isso o mais rápido possível e partir para a próxima, tá? Então, deixar o ping acontecendo aqui, voltar para aquele PDF da base 3, só para a gente ler de novo ali o que está escrito. Então, ele dá o endereço da base aqui, como eu comentei, está aqui embaixo. Tá? Ele te dá mais algumas informações também. Então, o servidor da base recebe esse endereço IP do roteador, né? Ou seja, tem que ter DHCP ali no roteador funcionando. Se não tiver DHCP, a base fica sem endereço IP. Então, ela fica toda hora dando um pooling ali na rede, buscando endereço IP. Se ninguém responde, não tem endereço IP configurado ali na base, certo? Qual que é o endereço IP que a base tem que responder? 5542. Como que você vai configurar o seu roteador para que, usando uma configuração DHCP, ele consiga entregar exatamente aquele endereço IP para a base? Isso faz parte do desafio também. Esse ainda deixei simples. Eu podia ter colocado uma rede um pouco mais para cima para deixar o nível do desafio um pouquinho mais alto, né? Mas eu preferi deixar aí do jeito que está. Então, vamos fazer essas configurações. Lembrando que também tem rotas que estão faltando, né? Tem que ter uma rota default voltando no caminho de volta, senão você não consegue fazer o caminho inverso, né? Então, tem uma série de configurações faltando aí. Então, vamos rapidamente fazer isso daqui. Então, eu estou no router 2. Vamos fazer a configuração do DHCP, né? Então, IP, DHCP pool, o nome que vocês quiserem. Base 2, sei lá. Rede 5540. É barra, né? Então, aqui, o truque, né, para vocês fazerem com que o roteador entregue exatamente o endereço IP2 e não algum outro, né, é vocês restringirem a máscara que vai ser usado na rede. Na verdade, quando eu tentar isso daqui, ele vai me dar um erro, porque eu ainda não configurei a interface, mas não deu. Então, 5540/30, por quê? Eu vou configurar a interface com 55401, ou seja, o endereço que vai ser entregue para a base tem que ser 5542. E não tem mais nenhum endereço dentro dessa rede, portanto, eu tenho certeza que vai funcionar. Vocês têm que pensar com esse tipo de mentalidade. Novamente, nesse daí eu deixei simples, porque são os dois primeiros endereços IP da rede. Podia ter jogado isso daí lá para frente, para vocês terem que usar, fazer um cálculo aí bem simples de subnet para tentar identificar exatamente qual que é a rede que tem que ser usada. Então, na competição final, provavelmente vai ter um nível um pouco maior de dificuldade em algumas bases, né? Então, a rede e o default router também tem que ser colocado aqui, que seria o endereço IP da própria interface que eu vou configurar na sequência, certo? Então, o pool já está configurado, ele já deve estar funcionando. Obviamente, enquanto a interface estiver sem configuração, ele não faz nada. Então, agora eu vou para a interface, que é voltando aqui na topologia. Então, a interface é E00. Então, 5541. Eu tenho que obedecer a mesma máscara que eu coloquei ali no DHCP, senão ele não entrega a configuração. E, obviamente, no shutdown aqui para a coisa funcionar. Isso deve ser o suficiente para eu conseguir, pelo menos, do meu roteador pingar a base. Tá? Então, 2. Pode ser que ele leve um tempo, porque já foi. Às vezes o DHCP, né, da base leva um tempo para receber o endereço IP e se autoconfigurar, mas agora já está indo, já consegui ali pegar o endereço IP, então do roteador já consigo pingar a base, essa parte do problema está resolvida. O que falta agora? Eu preciso ter o caminho de volta, né? Você pode ver que o meu ping aqui da VPN ainda não está funcionando.
Então tem coisa faltando ainda aí. O que que é? A rota de volta, né? Tá faltando. Eu tenho que colocar nesse roteador aí, como se fosse um default gateway agora para o caminho de volta, né? Então eu posso fazer isso aqui também, colocando, apontando para o roteador 1, né? Então, deixa eu só lembrar dos IPs aqui. Na verdade, eu acho que eu consigo ver por aqui. Então, 5533 seria esse daqui, 5532 seria o Brasil, né? Então, vou colocar um IP route default 5532, que seria então o roteador do Brasil. E isso então deve resolver o problema de rota. Em tese, deveria me dar a conectividade que eu estou esperando aqui. A não ser que eu tenha esquecido mais alguma coisa. Deixa eu só ver se está tudo aqui. Então, essa é a primeira interface. 5533. Deixa eu só pegar o outro PDF aqui do Brasil, só para lembrar se o endereço IP está certo. Não, 5532 é o endereço da base. Então eu fiz o default route dele, está errado. Acho que tem que ser 5531 aqui. Então por isso que não está funcionando. Então deixa eu voltar aqui. Vamos tirar o default que eu coloquei. E vamos acertar ela, colocar 5531. E vamos ver se agora eu passo a ter resposta, tá vendo? Então, são desafios que, em si, eles não parecem ser tão complexos, mas tem pequenas coisas que vocês têm que considerar para que isso daí funcione. Por exemplo, esse em particular, ele depende de um outro cenário, de uma outra base para funcionar. Ou seja, vocês, como eu fiz aqui, deveriam ter o outro PDF do lado de vocês para, pelo menos, conseguir consultar e ver direitinho qual que é o endereço IP, etc., para vocês jogarem a coisa para o lado certo. Né? Daria para resolver sem ter o endereço IP do Brasil? Daria. Vocês poderiam, por exemplo, usar, que não é recomendado, né, o apontamento da rota default direto para a interface Ethernet 02 aqui no caso, certo? Seria, acho que, só mostrar aqui para vocês. Que seria Ethernet 01. Eu poderia criar a rota default apontando direto para a interface do próprio roteador aqui. Quando vocês fazem isso, ele dá uma mensagem para vocês falando que não é recomendado e não é mesmo, não é a melhor prática, mas no nosso cenário funcionaria. Eu posso até demonstrar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa rota aqui que eu acabei de colocar. E vamos criar uma rota semelhante, só que em vez de apontar para o Brasil, eu vou apontar para a própria interface do roteador. É a 01, que é a que está na topologia aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Seria essa interface aqui, certo? Então, ele vai dar uma mensagem, né? Ele diz que isso não é recomendado. Não é recomendado de fato, né? Nunca deve ser feito em produção, mas para o ambiente que a gente tem, deve funcionar sem grandes problemas, como está sendo mostrado aí na tela. Ou seja, vocês de fato nem precisariam, né, da informação do outro PDF, se vocês souberem essas pequenas idas e vindas, né, de como que faz esse tipo de configuração. Vocês conseguem fazer isso funcionar, certo? Vocês poderiam, por exemplo, ativar um protocolo dinâmico no roteador do Brasil, para que então as rotas sejam automaticamente transportadas para o roteador 2? Não, porque no roteador do Brasil vocês não têm full access. Não sei se vocês estão lembrados, mas vocês não têm acesso, por exemplo, à configuração total dele. Mostrando aqui para vocês, só antes da gente encerrar aqui, se eu entrar, eu nem lembro se é esse daqui ou não. Não é. Então, deixa eu abrir uma nova conexão com o roteador do Brasil, que é o 5531, né? 23. É 5531? Não. Na 5531 deve funcionar também, porque agora eu estou com acesso a ele. Funciona. Então, esse aqui é o roteador do Brasil. CNA 172, 16, 16. Se eu tentar configurar, por exemplo, o SPF aqui, ele não deve deixar. Tá vendo? Então, eu não consigo, pela limitação que eu tenho, né, nos comandos que eu posso dar no roteador 1, ativar o protocolo dinâmico de roteamento aqui. Então, a ideia é exatamente ter que colocar vocês para pensar e trabalhar dentro das limitações que foram apresentadas, como que vocês fariam, né, para contornar
um determinado problema. O que eu posso usar se eu não posso usar roteamento dinâmico? Posso configurar uma rota estática? Ou eu tenho que, por exemplo, posso mexer com DHCP aqui ou alguma outra coisa? Posso usar CDP? Enfim, tentar fazer vocês pensarem um pouco, né, em tudo o que está à disposição de vocês dentro das limitações que foram apresentadas. Essa é a ideia por trás desse tipo de desafio. E, novamente, achei que foi bem legal a interação, né, de todos os que participaram no beta. E eu tenho certeza que a versão final vai ser muito mais legal, porque os desafios vão estar muito mais elaborados, vai ter mais gente ajudando a criar esses desafios. E a ideia sempre é tentar fazer um encadeamento entre alguns deles para que não fique tão fácil, né? Então, para, por exemplo, conquistar uma base, você teria, como a gente fez aqui, né, ter que ter conquistado alguns outros elementos para então ter acesso à base e mesmo uma outra base, às vezes dependendo de uma primeira e assim por diante, tá bom? Acho que é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Novamente, tem uma base que ficou faltando, mas de fato eu não vou adentrar nessa base, porque o nível de configuração é mais alto, tem mais coisa para ser feito ali, e o tempo realmente está curto, né? A gente já está 15 minutos além do previsto, que seria apenas uma hora, mas acho que deu para vocês terem uma ideia, né? O nível de revisão de questões, etc. Tem questão de subrede, tem questão de automação, tem questão de serviço IP, e, enfim, tem que estar bem preparado, e a mesma coisa vale para o exame, obviamente, né? O exame CCNA, como vocês sabem, alterou bastante coisa, não tanta coisa, para ser sincero, eu achava até que ia alterar mais, mas a principal mudança foi a inclusão da parte de automação, né? Que, na minha opinião, também até demorou um pouco para a Cisco aderir os exames, né? Colocar esse tipo de coisa dentro dos exames, mas foi colocado finalmente e tem que saber o básico, pelo menos para o CCNA. Vocês têm que saber as ferramentas que existem, tem que saber, por exemplo, o que é o Cisco ACI, tem que saber esse tipo de estrutura, tem que saber o que é uma API, esse tipo de informação vocês têm que correr atrás se vocês ainda não têm. Apesar de no CCNA, como eu mencionei, a representatividade disso ainda é baixa, né, cerca de 15%, é o suficiente para fazer vocês falharem o exame, né? Então, aquela questãozinha ali que vai estar faltando para vocês conseguirem conquistar a certificação é exatamente aquela relacionada à automação ou alguma coisa que vocês ainda não estão muito por dentro. Então, estudem pelo menos a parte conceitual, não acho que vocês têm que ter mão na massa, não precisa saber nem mexer com Ansible ou com qualquer outro elemento de automação, mas precisa conhecer pelo menos a parte conceitual disso. Vocês têm que saber o que é e tem que saber se situar dentro desse mundo de terminologia novo que está sendo apresentado para vocês. O que é um playbook, por exemplo, o que é Cisco ACI, tem que saber esse tipo de terminologia, porque senão vocês com certeza vão sofrer quando essas questões aparecerem para vocês no exame. Mas, enfim, o nível de complexidade das questões no exame, pelo que eu vi, na parte de automação ainda é muito baixo, né? Então, é muito conceitual e muito superficial. Então, acho que dá para tirar de letra sem se aprofundar muito, mas, profissionalmente falando, eu acho que vocês têm que começar a olhar esse mundo se vocês ainda não olharam, né? Tem que começar a interagir um pouco mais com ele, porque ele está aí e não tem como escapar. Ele vai pegar vocês, né? Então, tem que começar a arregaçar a manga e fazer alguma coisa nesse sentido. Essa é a minha opinião, pelo menos. Tá bom, pessoal? Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, como o Matheus fez aí, já respondi, mas fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho, se quiserem colocar qualquer coisa. Senão a gente encerra por aqui e depois eu marco mais então, workshop com algum outro tema que a gente pode discutir na próxima semana ou talvez na outra que segue. Alguma coisa que vocês queiram colocar ou não? Ou a gente pode encerrar por aqui? Nada? Pode ser sim, posso montar um post. O Matheus deu uma boa ideia, né? Então, voltando aqui para o board, né? Novamente, eu não vou cobrir a Alemanha agora por uma questão de falta de tempo mesmo. Mas aqui, na Alemanha, se vocês baixarem, né, o PDF aqui do desafio, então só mostrando aqui para vocês o desafio, só para comentar o que seria o desafio da Alemanha, né? Que é o mais complexo. Aqui vocês têm 3 roteadores, né? Então, para conseguir chegar até a base, não é mais só um, agora tem 3 aqui no meio do caminho. Só que um deles, que é o 4, vocês não têm acesso nenhum
a esse cara? Zero. Vocês não têm nem acesso ao modo não privilegiado, vocês não têm menor acesso a ele. Ou seja, para vocês conseguirem chegar até o roteador 5, tem que passar pelo 4. Mas como que vocês conseguem chegar no 5 sem ter informação do que está configurado aqui no 4? Então, esse é talvez a parte mais complicada do desafio. É como que vocês vão obter esse tipo de informação e como que vocês vão conseguir fazer o acesso, sem ser direto, até o roteador 5 para concluir as configurações que estão faltando nele e então liberar o caminho até a base. Então, tem um nível um pouco maior de complexidade esse desafio e como o Matheus sugeriu, eu posso sim fazer um post, né, detalhando então esse tipo de os desafios como a gente discutiu aqui, incluindo a Alemanha nesse post, para que vocês então tenham uma ideia do nível de complexidade desse tipo de questão. Tá? Esse foi um que demorou mais tempo para ser conquistado, com certeza. Essa base foi conquistada quase no fim do jogo, né? Faltava acho que meia hora para acabar, foi quando essa base foi conquistada, ou seja, levou bem mais tempo que as outras duas. As outras duas eram relativamente simples, essa daí dava um pouco mais de dor de cabeça, gerou bastante dúvida, eu lembro, porque a gente manteve, né? Eu criei uma sessão WebEx, deixei aberto o tempo todo, onde as pessoas podiam interagir e colocar perguntas, etc. Talvez faça isso no final também, exatamente para as pessoas, para eu conseguir passar dica, né, para as pessoas, para os participantes e então conseguir direcionar um pouco eles quando eu vejo que a coisa não está andando. E essa foi uma base que gerou bastante pergunta, né? Então as pessoas falavam, não, mas tem alguma coisa errada, eu não consigo acessar o roteador 4. E não é para acessar mesmo, né? Então essa era a ideia por trás. Mas ela foi conquistada, né? Ou seja, alguém conseguiu matar a charada e resolver o desafio. Eu não lembro quem foi, Matheus, mas você foi bem, eu lembro, né? Mas alguém resolveu esse daí também, conseguiu conquistar essa base, que foi muito legal, né? Obviamente que em competições desse tipo, você tem vários níveis de pessoas diferentes também, o que é um pouco injusto, eu sei, né? Mas isso acontece também em competições Capture the Flag de outros tipos, por exemplo, Cybersecurity, por exemplo, você tem os experts, né, em segurança, você tem o pessoal que está começando. Também é injusto, mas não tem muito como você fazer a separação, porque você pode perguntar, olha, que nível que você é, se você está nesse nível, participa de uma próxima, que a gente vai ter só para o nível mais alto. Mas a pessoa pode mentir, ela pode falar, olha, meu nível é mais baixo, e aí ela vai ganhar, o que não é justo, com certeza. Mas eu vou pensar numa forma de tornar isso um pouco mais justo, para evitar, por exemplo, que um cara que é CCIE participe de uma competição dessa e ganhe, né? Isso é totalmente injusto, e aí realmente não é legal. Mas eu vou tentar, então, dar uma filtrada para deixar, então, de repente fazer níveis diferentes, competições diferentes. A primeira agora, que vai ser essa em agosto, para o nível um pouco mais básico, né? E depois até fazer algumas mais elaboradas para quem está no nível um pouco mais alto, deixar a coisa um pouco mais divertida. Mas acho que tem que ter essa separação, senão é injusto com o pessoal que tem um nível um pouco mais baixo, está começando agora, tá? Tá bom? Beleza, pessoal. Eu vou manter vocês informados com relação ao desafio oficial. O patrocínio deve ser fechado, se Deus quiser, essa semana. Em fechando o patrocínio, eu consigo, então, liberar uma série de informações, inclusive datas e etc. Como eu disse, eu abri para as pessoas ajudarem, né, a organização do evento, e um monte de gente já se candidatou, que foi muito legal. Então, os desafios também vão ser mais elaborados nesse sentido, né? Com mais gente ajudando e várias cabeças pensando, fica mais legal desenhar esse tipo de competição. Sozinho, é tudo da minha cabeça e a gente acaba caindo em uma série de, como que fala, enfim, algumas questões ficam muito semelhantes às outras, né? Não tem muita variedade, enfim, com mais gente ajudando, acaba ficando mais interessante, tá bom? Mas é isso. Eu vou mantendo vocês informados. Espero que essa sessão de hoje tenha sido útil, né, em algum nível, pelo menos para vocês refrescarem um pouco a cabeça com relação às questões que vocês eventualmente podem ver no exame em si, né? Então, acho que está mais ou menos alinhado com isso também. E vamos fazendo esse tipo de, de evento, né, para manter vocês sempre afiados. Aí. Tá bom? Boa semana para todos e depois a gente monta mais uma sessão com alguns outros tópicos, pessoal. Um abraço para vocês, então, e até a próxima. Até mais. Boa semana.
Deixa eu fechar aqui.